Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o surgimento do planeta Terra e origem da vida. Então, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para ser notificado dos próximos vídeos da série, da Era Primitiva até o que conhecemos hoje. Agora, puxa a vinheta! Antes de começarmos, gostaria de falar que todas as imagens e vídeos utilizados aqui vieram de artigos científicos, páginas oficiais de divulgação científica e são ilustrações científicas que foram baseadas em registros fósseis. O Sistema Solar é formado por uma estrela, o Sol, e diferentes corpos celestes que orbitam ao seu redor, como planetas, planetas anões, luas, asteroides, cometas e meteoroides. Mas como o nosso Sistema Solar se formou? Há cerca de 4,5 bilhões de anos, o Sistema Solar que conhecemos hoje era formado por uma nebulosa, que é uma nuvem cósmica de gás e poeira. Uma estrela próxima à nebulosa explodiu, sendo este fenômeno denominado de supernova. A explosão da estrela causou uma onda de choque que colapsou a nebulosa, fazendo com que a gravidade do centro da nebulosa atraísse o seu próprio material. A pressão no núcleo da nebulosa foi tão grande que os átomos de hidrogênio se combinaram e formaram hélio, liberando uma grande quantidade de energia que deu origem ao Sol. O material mais distante no núcleo se agrupou, colidindo uns com os outros e aumentando de tamanho. Alguns desses grupos aumentaram tanto que a sua própria gravidade fez com que se tornassem planetas, como o planeta Terra. Inicialmente, o planeta Terra era uma bola incandescente extremamente quente, formada por rochas derretidas e a sua superfície apresentava intensa atividade vulcânica, além de passar por colisões frequentes com outros corpos celestes presentes no Sistema Solar. A atmosfera da Terra era densa e tóxica, composta por metano, gás carbônico, nitrogênio, amônia, sulfetos e cianetos. Gradualmente, a Terra foi esfriando e os materiais mais densos, como o ferro e o níquel, se aglomeraram no núcleo terrestre e os materiais mais leves ficaram na região do manto e da superfície. A crosta terrestre é a porção externa na Terra, além de ser a camada mais fina. Essa camada é formada por material rochoso e a sua espessura varia de acordo com a sua formação. Por exemplo, em regiões montanhosas, a espessura da crosta é maior. A crosta terrestre é dividida entre crosta continental e crosta oceânica, e a diferença entre elas é a sua composição e espessura. A crosta continental é formada por silicatos aluminosos semelhantes ao granito, e a crosta oceânica é formada por silicatos magnesianos semelhantes ao basalto. A crosta terrestre é dividida em grandes blocos rochosos, os quais conhecemos hoje como placas tectônicas. As placas tectônicas se movimentam sobre o manto terrestre, alterando a estrutura, posição e tamanho dos continentes. A crosta oceânica é composta por água. Atualmente existem diversas teorias de como a água surgiu no planeta Terra, visto que em sua origem ela era muito quente. A teoria mais aceita é de que a emissão dos gases durante a formação da Terra pode ter liberado gases suficientes para o surgimento do efeito estufa, e parte desses gases era vapor de água, que se condensava e caía sobre a superfície terrestre como chuva, que logo evaporava porque a superfície terrestre era muito quente. Esse ciclo da água durou cerca de 100 milhões de anos, que ajudou no esfriamento da superfície do planeta Terra e formou o oceano primitivo. A presença de vida na Terra só foi viabilizada com o surgimento da água em estado líquido, chamada de oceano primitivo. As temperaturas da Terra ainda eram bem altas e havia muita radiação ultravioleta. Nessas condições da Terra primitiva, foi possível ter a síntese pré-biótica que formou moléculas orgânicas fundamentais para o surgimento da vida. Os primeiros organismos vivos eram bactérias primitivas, que são organismos unicelulares simples formados por uma parede celular rudimentar, poucas enzimas e ausência de citocromos. Essas bactérias apresentavam um metabolismo anaeróbio, utilizando compostos inorgânicos e transformando-os em compostos orgânicos, sem a presença de oxigênio. Entretanto, um produto do seu metabolismo era o oxigênio, que para esses organismos era tóxico e por isso acabava sendo lançado na atmosfera. Ao longo dos anos, a atmosfera mudou pela presença do oxigênio,
alterando a composição da microbiota. Entretanto, ainda podemos encontrar na Terra as bactérias anaeróbicas em estruturas que denominamos de estromatólitos. Há cerca de 2,5 bilhões de anos, algas azuis, também chamadas de cianobactérias, começaram a produzir oxigênio através da fotossíntese. No entanto, esse oxigênio reagia com ferro dissolvido nos oceanos, formando depósitos de ferro oxidado que hoje são explorados como minério. Somente depois que o ferro e outros elementos reativos se esgotaram, o oxigênio começou a se acumular na atmosfera, iniciando o chamado Grande Evento de Oxigenação, por volta de 2,45 bilhões de anos atrás, durante a Era Proterozoica. Enquanto isso, a geologia da Terra também passava por grandes transformações. O primeiro supercontinente conhecido, chamado Colúmbia ou Nuna, existiu aproximadamente entre 1,7 e 1,45 bilhões de anos atrás, durante o Mesoproterozoico, no Pré-Cambriano. Mais tarde, formou-se Rodínia, por volta de 1 bilhão de anos atrás. O movimento das placas tectônicas, com colisões e separações desses grandes blocos continentais, teve forte impacto sobre o clima global. Entre os eventos mais extremos estão as glaciações criogenianas, ocorridas no período criogeniano, de 720 a 635 milhões de anos atrás. As principais foram a glaciação Sturtian, aproximadamente 720 a 700 milhões de anos, e a glaciação Marianana, aproximadamente 650 a 635 milhões de anos, momentos em que o planeta pode ter ficado quase completamente coberto por gelo. Esta condição extrema inspirou a hipótese da Terra bola de neve, sugerindo que até os oceanos estariam congelados na superfície. Apesar das condições extremas durante as glaciações criogenianas, formas de vida microbiana sobreviveram em refúgios, como fissuras no gelo e fontes hidrotermais. Com o fim da glaciação Marianana, o aquecimento global, causado pelo acúmulo de CO, trouxe grandes mudanças químicas aos oceanos e à atmosfera, como o aumento de oxigênio e nutrientes. Essas condições favoreceram a diversificação da vida e o surgimento dos primeiros organismos multicelulares durante o período Ediacarano, 635 a 541 milhões de anos. Por volta de 575 milhões de anos atrás, surgiram seres como os Dickinsonia e Charniodiscus, da chamada biota de Ediacara, com simetria e tecidos diferenciados. Esses organismos marcaram os primeiros passos rumo à vida complexa, preparando o cenário para a explosão cambriana, quando a diversidade animal aumentou rapidamente. Com o fim do Ediacarano, começou o Paleozoico, durando de aproximadamente 541 a 252 milhões de anos, foi marcado por diversas mudanças e transformações no planeta. Os continentes se moveram e a vida também. Foi nessa era que a vida finalmente colonizou a Terra e os primeiros vertebrados surgiram, e as plantas terrestres apareceram. Começando pelo Cambriano, esse período foi definido por uma enorme explosão de espécies animais, a Explosão Cambriana, momento em que a maioria dos grandes filos de animais surgiram. Alguns dos mais emblemáticos animais que se originaram nesse período estão os trilobitas, artrópodes ancestrais que dominaram os mares com uma impressionante variedade de formas, mas nem tudo era um paraíso para esses animais, pois eles eram predados por Anomalocaris, um dos primeiros predadores apex que a Terra conheceu, com o seu nome significando o camarão estranho. Ele era um voraz caçador. Os continentes ainda eram massas isoladas como Laurência, Gondwana e Sibéria. A flora, por sua vez, seguia como algas verdes e cianobactérias. Mas isso estava prestes a mudar. Há 485 milhões de anos, o Ordoviciano começa, e nesse período as plantas deram o primeiro passo em direção à terra firme. Semelhantes a musgos, começaram a colonizar áreas úmidas. Ainda assim, não havia nem sinal de animais em terra. No mar, entretanto, os moluscos, especialmente os cefalópodes, dominaram esse período e foi quando surgiram os nautiloides, enquanto os enormes cameroceras, com cerca de 8 metros, caçavam os ainda bem-sucedidos trilobitas. No final desse período, contudo, essa vida aquática pagou um preço alto com o movimento do supercontinente Gondwana para o sul. O planeta entrou em uma era glacial que extinguiu cerca de 85% da vida no mar. Depois da catástrofe, o Siluriano tomou lugar.
Nesse período, apareceram as primeiras plantas vasculares, como a Cooksonia, com maior suporte e estrutura. Os peixes com mandíbulas surgiram, mudando a história dos vertebrados, e os animais deram seus primeiros passos na terra firme, na forma de milípedes e escorpiões ancestrais. Foi nesse momento que começaram a se formar os primeiros ecossistemas terrestres. Já no período devoniano, ficou conhecido como a Era dos Peixes. A presença da coluna vertebral e mandíbulas se tornou um padrão que levaria os vertebrados a comandar o planeta. Peixes temíveis como o Dunkleosteus rondavam os mares, e foi nesse período que os vertebrados alcançaram a terra firme pela primeira vez. Lá, eles encontraram florestas primitivas com samambaias e as primeiras árvores, como Archaeopteris, as primeiras plantas com raízes mais profundas que começaram a moldar o solo. Tudo isso preparou o terreno para os animais terrestres. No período seguinte, o Carbonífero, foram os insetos e artrópodes que roubaram a cena. Um aumento significativo nos níveis de oxigênio fez com que animais como a Arthropleura, o maior artrópode já visto, e libélulas de 70 centímetros habitassem a Terra em florestas tropicais densas que cruzavam os continentes que estavam no processo de se unir no futuro supercontinente Pangeia. Contudo, os colossais artrópodes logo passaram a coroa para os répteis, que atingiram grande sucesso no período seguinte, o Permiano. Nesse momento, os pelicossauros, ancestrais dos mamíferos, ocuparam diversos ambientes, e os sauropsidas, ancestrais de todos os répteis e aves, diversificaram-se e evoluíram. Esse rico período, contudo, terminou na maior tragédia que a Terra já viu: a extinção do Permiano. Essa extinção foi a maior já registrada e ceifou a vida de mais de 90% de toda a vida presente no planeta. De qualquer forma, a vida sempre encontra um meio, e da morte frequentemente brota diferentes formas de vida. Foi esse grande evento que encerrou o Paleozoico e iniciou o Mesozoico, a era de uma das gerações mais emblemáticas que já passaram pelo planeta: os dinossauros. Mas isso é assunto para outro vídeo. Esse vídeo foi desenvolvido pela Anne Watson, Arthur Malta e Luciana Seixas durante a disciplina de Paleobiogeografia. Além disso, eu, Sharon, tive uma participação especial na dublagem do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo da série Da Era Primitiva até o que conhecemos hoje.